sobre as estratégias alimentares para gado de corte. Suplementação a pasto, semi-confinamento e confinamento. Então, durante a aula, a gente vai observar e vamos tentar entender a relação do manejo da alimentação com o sistema de produção, tá? O manejo de alimentação, ele é totalmente dependente do sistema de produção, tá? Não tem como eu separar essas duas questões. Por quê? Porque dependendo do manejo, dependendo do sistema de produção, eu tenho um manejo de alimentação diferente, tá ok? E os sistemas de produção, eles dependem de um conjunto de tecnologias, de práticas de manejo, do tipo de animal, do propósito de criação, tá? Da raça ou agrupamento genético, da condição sexual, da fase de produção, se é cria, recria, terminação, tá? Da ecorregião onde a atividade é desenvolvida e do sistema de criação. E o sistema de criação na pecuária de corte é a palavra-chave para a produtividade, ou uma das palavras-chave para a produtividade animal, tá? E ela pode ser classificada quanto ao seu nível tecnológico em sistema extensivo, sistema semi-intensivo e sistema intensivo. Então vamos ao campo para poder entender um pouquinho melhor como que seria essa divisão entre sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. Conforme acabamos de mencionar no estúdio, o sistema de produção ele é completamente dependente do sistema de criação. E quais seriam os sistemas de criação normalmente utilizados? Seria o sistema extensivo, o sistema semi-intensivo e o sistema intensivo. Então, cada sistema desse, ele depende de um nível tecnológico. Um nível tecnológico que demanda níveis diferentes de proporção de energia, de proporção de proteína na dieta. Por exemplo, o sistema extensivo, que seria caracterizado pelo sistema criado totalmente a pasto, os animais totalmente livres, né? Usufruindo somente da pastagem, sem nenhum recurso tecnológico, sem adubação, sem irrigação. Então, essa planta forrageira, ela vai dar para esse animal um valor nutricional menor do que o sistema em que se intensifica utilizando irrigação, adubação, por exemplo. Tá? No sistema semi-intensivo, esses animais criados a pasto, eles na época da seca, em que há baixa disponibilidade de forragem, esses animais eles passam por um semi-confinamento, é fornecido alimento volumoso, um volumoso suplementar no coxo, além de um alimento concentrado, tá? Para dar um suporte maior nutricional para esses animais. Então, esses animais criados no sistema semi-intensivo, eles conseguem atingir o peso de abate mais rápido, porque ele tem um suporte de energia, né, um suporte de proteína e energia que facilita esse processo, tá? Que é ao contrário do sistema intensivo. O sistema intensivo, os animais, desde a época, né, desde quando nasceu, né, desde bezerro, eles têm o suporte de energia através de creep feeding, por exemplo, tá? Esse sistema geralmente é um sistema mais tecnificado, tá? Em que houve um investimento maior de recurso em infraestrutura e principalmente na alimentação, na dieta. Então esses bezerros eles vão conseguir ser desmamados mais pesados
E a recria ela pode ser conduzida a pasto desde que intensificada, tá? E esses animais do sistema intensivo, eles são confinados e conseguem chegar aí o peso de abate muito mais, de forma muito mais precoce do que os animais criados no sistema semi-intensivo e no sistema extensivo. No sistema extensivo, por exemplo, que é o sistema que mais abrangente no nosso país, cerca de 90% dos animais, dos bovinos de corte produzidos no nosso país, são criados no sistema extensivo, tá? E esse sistema extensivo, o animal consegue atingir o peso de abate com mais de 30 meses. Ou aproximadamente 30 meses de idade. Então, esse sistema extensivo, ele eleva muito a dinâmica da produção, né, da propriedade. Então, qual que é o nosso desafio? Intensificar esse sistema para reduzir a idade de abate, aumentar o giro dentro da propriedade, tá? O giro de animais dentro da propriedade, mandar esses animais para serem abatidos mais cedo. Então, quais seriam as alternativas, levando em consideração a alimentação animal? Seria investir em pastagem, tá? Em pastagem de qualidade, escolher uma planta forrageira de qualidade, adaptada para o local da propriedade, tá? Investir em adubação, em irrigação, tá? Então, esses são os fatores que vão intensificar o processo, desde que o produtor tenha poder aquisitivo, né, para poder investir em tal tecnologia, tá? Por quê? O que ele vai conseguir com isso? Ele vai ter um retorno financeiro muito satisfatório. No caso do semi-intensivo, por exemplo, em que a produção é a pasto e o produtor consegue investir em tecnologia, suplementando esses animais na época da seca, ele consegue reduzir aqui a data de idade, né, para aproximadamente 24 meses. Ou seja, ele diminuiu aí um tempo considerável de animais em sua propriedade, de 24 meses até menos, tá? E no sistema intensivo, em que o animal ele passa ele já começa a ter contato com o concentrado desde que nasceu, né, pelo sistema Creep-Feeding. Ele entra no confinamento, faz a sua recria em confinamento e a sua terminação também em confinamento, que é um sistema super intensivo, a gente consegue terminar esse animal com aproximadamente 12 meses de idade. Aqui, nesse sistema, o animal pegou somente uma época de seca no ano. E essa seca, ainda assim, ele não sofre influência na alimentação por ela. Por quê? Porque ele tem todo o aporte de proteína e energia levada ao coxo. Então esse animal ele tem proteína suficiente para ter o desenvolvimento, né, o crescimento muscular e energia suficiente para deposição de gordura adequada. Já no sistema intensivo, eu consigo reduzir aqui a idade de abate até para menos de 24 meses, dependendo do grau de intensificação que o produtor consegue investir, ofertando um aporte maior de proteína e energia na época da seca, que é a época em que a forragem, a planta forrageira, ela tem menor crescimento, desenvolvimento foliar, né? Então isso seria bem importante e influencia aqui no giro da propriedade. E a outra questão, que seria o sistema extensivo, o animal ele passa todos esses anos, né, até 3 anos, né, que seria 30 meses a mais, ele passa aí por várias etapas de seca. Na época das águas ele consegue crescer, porque a forrageira utilizada, né, a forragem utilizada, ela está com valor nutricional mais adequado. Então o animal ele consegue aproveitar do pasto, porém na época da seca o pasto praticamente acaba. Então o que acontece com esses animais? Eles acabam emagrecendo, que é o que faz com que aquele efeito sanfona, que eles engordam na água e emagrecem na seca. Então esse efeito a gente precisa corrigir
aqui dentro do sistema de produção de criação de bovinos de corte.